Os estoicos têm muito a dizer sobre a virtude da gentileza. No entanto, também abordaram o que poderíamos chamar de o lado negro da gentileza, ou seja, as armadilhas e os perigos que podem surgir quando a gentileza é mal compreendida ou mal aplicada. Para os estoicos, a gentileza é uma virtude importante, pois está relacionada à ideia de agir de acordo com a razão e a natureza humana. Eles argumentavam que devemos tratar os outros com bondade e compaixão, não apenas porque isso é moralmente correto, mas também porque isso contribui para a nossa própria tranquilidade e bem-estar. Afinal, viver em um mundo onde as pessoas são rudes e hostis não é agradável para ninguém. No entanto, os estoicos também alertaram contra os excessos na gentileza. Eles acreditavam que a gentileza descontrolada poderia levar a problemas, como a manipulação e a fraqueza de caráter. Aqui estão algumas maneiras pelas quais os estoicos perceberam o lado negro da gentileza. Submissão excessiva. Os estoicos advertiram que ser excessivamente gentil pode levar à submissão e à falta de assertividade. Se sempre cedermos aos desejos e demandas dos outros, podemos acabar comprometendo nossos próprios valores e objetivos. Manipulação. A gentileza insincera, usada para obter favores ou manipular os outros, era vista pelos estoicos como uma forma de hipocrisia. Eles argumentavam que a verdadeira gentileza deve ser desinteressada e não visar a benefícios pessoais. Falta de autenticidade. Os estoicos enfatizaram a importância de sermos autênticos em nossas interações com os outros. Se agirmos de maneira excessivamente gentil, apenas para agradar ou impressionar os outros, podemos perder nossa autenticidade e nossa conexão genuína com os outros. Exigências irrealistas. Esperar que os outros sejam sempre gentis e benevolentes pode levar a desapontamentos e ressentimentos. Os estoicos aconselharam a aceitar que nem todos serão gentis o tempo todo e a não ficar excessivamente chateados com as imperfeições alheias. Os estoicos valorizavam a gentileza como uma virtude importante, mas também a viam com uma visão equilibrada. Eles nos ensinaram a ser gentis e compassivos, mas também a evitar os excessos e as armadilhas que podem surgir quando a gentileza não é aplicada com sabedoria. Portanto, para os estoicos, a verdadeira gentileza era aquela que emanava da virtude e do entendimento da natureza humana, levando a relacionamentos mais saudáveis e uma vida mais plena e autêntica. Para os estoicos, a verdadeira gentileza era parte de um conjunto mais amplo de virtudes, incluindo a sabedoria, a coragem e a justiça. Essas virtudes eram vistas como interligadas e interdependentes. Por exemplo, a gentileza sem sabedoria poderia levar à ingenuidade, enquanto a gentileza sem justiça poderia ser injusta em algumas situações. A gentileza para os estoicos também era vista como uma expressão do amor fraternal. Filadélfia. Eles acreditavam que todos os seres humanos faziam parte de uma comunidade universal e que deveríamos tratar os outros como membros dessa comunidade. No entanto, isso não significava que deveríamos ser gentis apenas com nossos amigos e familiares, mas sim estender a gentileza a todas as pessoas, independentemente de sua posição social, raça ou nacionalidade. Além disso, os estoicos reconheciam que a gentileza muitas vezes exigia coragem. Às vezes, ser gentil pode significar confrontar injustiças ou desafiar o status quo. Os estoicos encorajavam seus seguidores a não fugir de situações difíceis, mas a agir com gentileza e coragem ao enfrentar adversidades e oposições. Para os estoicos, a gentileza era uma virtude que não apenas melhorava nossas vidas, mas também contribuía para a harmonia e o bem-estar da sociedade como um todo. Eles acreditavam que, ao agir com gentileza e compaixão, poderíamos criar um mundo mais justo e solidário, onde as pessoas se tratavam com respeito e consideração mútua. Portanto, enquanto os estoicos reconheciam os perigos do lado negro da gentileza, eles também enfatizavam que a gentileza verdadeira e autêntica, baseada na sabedoria, na justiça e na coragem, era uma das virtudes mais nobres que um ser humano poderia cultivar. Era uma parte fundamental de sua filosofia de viver uma vida virtuosa e significativa. A gentileza é uma virtude admirável e fundamental para o convívio humano harmonioso. Mas assim como qualquer qualidade, também pode ter um lado negro quando mal direcionada ou mal interpretada. Vamos explorar algumas das armadilhas e desafios que podem surgir no contexto da gentileza. Expectativas não correspondidas. Muitas vezes, as pessoas esperam que sua gentileza seja retribuída da mesma forma. Quando isso não acontece, podem se sentir desapontadas e ressentidas.
É importante lembrar que a gentileza genuína não deve ser motivada por expectativas de retorno, mas sim pelo desejo sincero de ajudar os outros. Passividade e submissão. Ser excessivamente gentil pode levar à passividade e à falta de assertividade. Se uma pessoa sempre cede às vontades dos outros para evitar conflitos, ela pode acabar se sentindo explorada e perder a capacidade de expressar suas próprias necessidades e desejos. Manipulação oculta. Alguns indivíduos usam a gentileza como uma ferramenta de manipulação. Eles podem ser excessivamente simpáticos e prestativos para conquistar a confiança de outras pessoas, apenas para atingir seus próprios objetivos egoístas. Isso é um exemplo de gentileza insincera que esconde intenções questionáveis. Carência emocional. Algumas pessoas podem ser excessivamente gentis como uma maneira de buscar validação e aceitação dos outros. Eles podem sentir que precisam agradar constantemente para se sentirem dignos de amor e apreço. Isso pode criar um ciclo de dependência emocional que não é saudável a longo prazo. Resistência à crítica. Pessoas que se identificam fortemente com a imagem de serem boas e gentis podem ter dificuldade em lidar com críticas ou feedback negativo. Eles podem se sentir profundamente feridos quando alguém questiona sua gentileza, o que pode impedi-los de crescer e aprender com suas experiências. Sobrecarga emocional. A gentileza excessiva pode levar a uma sobrecarga emocional. Tentar ajudar todos ao redor o tempo todo pode ser esgotante, levando ao estresse e ao esgotamento emocional. É importante estabelecer limites saudáveis e saber quando dizer não. Falta de autenticidade. Algumas pessoas podem se tornar excessivamente gentis a ponto de perderem a autenticidade em suas interações. Elas podem esconder seus verdadeiros sentimentos e opiniões para evitar conflitos, o que pode resultar em relacionamentos superficiais e insatisfatórios. A gentileza é uma virtude que merece ser cultivada, mas é importante reconhecer que pode haver um lado negro quando não é praticada com equilíbrio e sabedoria. A chave está em encontrar um ponto de equilíbrio, onde a gentileza seja sincera, desinteressada e acompanhada de limites saudáveis. Quando aplicada com discernimento, a gentileza pode enriquecer nossas vidas e as vidas daqueles ao nosso redor, contribuindo para um mundo mais compassivo e justo. Os estoicos, como filósofos da antiguidade que se concentravam em virtudes e na busca da sabedoria para alcançar uma vida mais plena, também tinham uma perspectiva sobre como lidar com os desafios e armadilhas associados à gentileza. Embora valorizassem a gentileza como uma virtude importante, eles a abordavam de maneira equilibrada, levando em consideração seu lado negro. Aqui estão algumas maneiras pelas quais os estoicos lidavam com os desafios da gentileza. Foco na virtude e na sabedoria. Para os estoicos, o cerne de uma vida virtuosa era a sabedoria, Sofia. Eles acreditavam que a verdadeira gentileza deveria ser fundamentada na sabedoria, o que significava agir de acordo com a razão e o entendimento do que é moralmente correto. Isso os protegia contra a gentileza insincera ou a manipulação, pois sua gentileza era uma expressão autêntica de sua virtude, compreensão da indiferença das reações alheias. Os estoicos enfatizavam a ideia de que não podemos controlar as ações e reações dos outros. Portanto, quando agiam com gentileza, não esperavam necessariamente que essa gentileza fosse reconhecida ou retribuída da mesma maneira. Eles compreendiam que as reações das pessoas podem variar, e isso não deveria abalar sua convicção em agir com gentileza. Estabelecimento de limites saudáveis. Os estoicos reconheciam a importância de estabelecer limites em suas interações com os outros. Eles não acreditavam na ideia de que deveriam ser passivos ou submissos. Em vez disso, valorizavam a capacidade de dizer não quando necessário e de defender seus princípios e valores, mesmo que isso implicasse em não ser excessivamente gentil em certas situações. Foco no autoconhecimento. Os estoicos também enfatizavam o autoconhecimento como parte fundamental do desenvolvimento da virtude. Isso envolvia refletir sobre suas próprias motivações e intenções ao ser gentil. Eles procuravam entender se sua gentileza era genuína ou se estava sendo influenciada por expectativas externas ou desejos egoístas. Preparação para a adversidade. Os estoicos acreditavam que a vida estava repleta de desafios e adversidades. Eles viam a gentileza como uma virtude que deveria ser mantida mesmo em face da adversidade. Isso significava que não se tornavam cínicos ou hostis quando encontravam pessoas desonestas ou rudes. Obrigado por ficar até aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima.